Vamos lá dar continuidade. A gente está aqui no nosso livro Mesilat Yesharim. A gente está na parte, no Perek da Nekiut. Então, a gente está falando sobre a limpeza nos nossos atos, que não adianta só a gente fazer as mitzvot e tentar evitar as coisas erradas. Tem o ajuste fino, quer dizer, os primeiros capítulos aqui do nosso livro, eles falaram das coisas, as transgressões, o quanto a gente tem que agilizar para fazer as coisas de uma maneira mais grosseira, quer dizer, de deixar de fazer a verot que todo mundo conhece, de tentar fazer as mitzvot que todo mundo conhece, todos os cuidados que, Bezrat Hashem, a gente deve ter durante a nossa vida com as mitzvot, para sempre ter uma conduta correta. A Nekiut é o ajuste fino. A gente viu que os nossos atos, a gente tem que ser cuidadoso nos detalhes. As pessoas pensam que o não roubar é simplesmente não sair assaltando na rua. Tem um ajuste fino do que significa roubar, não usar o que não é teu, de devolver as coisas que a gente pede emprestado. Tem vários detalhezinhos dentro da Lahá, dentro da Torá, para a gente viver da maneira correta. Óbvio, o ideal é a gente já ter passado dos 2 primeiros estágios para chegar nesse terceiro estágio. Até agora, a gente estava falando da limpeza dos atos. Era só aquecimento, porque agora vem a parte talvez mais difícil e mais importante dos seres humanos, que é a Avodat Midot, o trabalho dos nossos traços de caráter, que também tem que chegar na Nekiut. Então, ele vai falar aqui principalmente dos nossos maiores tropeços, onde a gente mais tem que se cuidar, e até mesmo na Nekiut, num nível de limpar completamente dos nossos traços de caráter, essas características negativas, que são a Gavá, o Kas, Kiná e Tavá, o orgulho, a raiva, a inveja e o desejo. A gente, quando escuta essas palavras, obviamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela Mishnah do Pirkei Avot, que ensina que 3 coisas tiram o homem do mundo, justamente essas características aqui tiram a pessoa do mundo: o desejo desenfreado, a inveja, o orgulho, são as coisas que não deixam o ser humano ser feliz. O ser humano está sempre infeliz quando ele tem inveja, quando ele tem desejo de tudo que ele vê na frente, ele vai estar sempre descontente, sempre infeliz. Então, Bezrat Hashem, a partir dessa aula, a gente vai parar aqui com a parte dos atos e vamos começar a trabalhar. Até o final desse capítulo, a gente vai trabalhar nas midot, nos traços de caráter, que com certeza é a parte principal do ser humano. E como dizia o Rav Salanter, Zecher Tzadik Livrachá, é mais fácil a gente terminar todo o Talmud, que, para quem conhece o Talmud, tem mais de 50 tratados, quer dizer, é mais fácil terminar todos os tratados do Talmud do que mudar um traço de caráter negativo. Significa que é impossível? Não. Significa tem que trabalhar, tem que se esforçar. E o primeiro passo é a gente enxergar aonde a gente está errando e aonde a gente precisa consertar. Então, ele fala: Arei lecha adeichen tzarich leagia adigduk ve'nekiut amiti bamasim. Até aqui, a gente viu até onde precisa ser cuidadoso, ser minucioso nos nossos atos, para que a gente sempre esteja cumprindo a vontade de Hashem. Esse é o nosso objetivo na vida, fazer o que Hashem pediu. E o que ele pediu vem através das mitzvot. Uma mitzvah é um comando de Deus, então não adianta só fazer de uma maneira grosseira, também nos detalhes. Então, vamos tentar dar um exemplo no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, óbvio que você quer que a pessoa ela faça da maneira correta, também nos detalhes. Então, a mesma coisa, quando Hashem ele deu para a gente as mitzvot, o correto é também a gente fazer até nos mínimos detalhes, a gente ser cuidadoso. Então, até aqui, até a aula de hoje, a gente viu, em relação aos nossos atos, o quanto a gente deve ser cuidadoso. Verine, como shetzarich nekiut bemasim mais,
Da mesma maneira que precisa de limpeza nos nossos atos, kar tsarir nekiut bamidot, também nos traços de caráter, precisa chegar num nível de limpeza. O que mache yoter kasheu nekiut bamidot, mimasheu bemasim. Apesar da gente já, quando estuda esse capítulo de nekiut, a gente já fica um pouco balançado, como que a gente vai conseguir chegar nesse nível de pureza, de limpeza dos nossos atos? Então, ele fala aqui que, em termos dos traços de caráter, é ainda mais difícil, é mais complicado ainda a gente chegar nesse nível aqui de nekiut. Mas, de novo, não é para desestimular ninguém, não é para a gente desistir. Dá para fazer, mas precisa investir o nosso tempo, a nossa sabedoria. Tem que saber que é uma área importantíssima para a gente trabalhar, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, não só nos atos, também nos nossos traços de caráter, que ateva poel bamidot yoter masheu poel bemasim, porque a nossa natureza, em especial nossa parte negativa, ela tem uma atuação sobre os traços de caráter ainda mais forte do que ela tem atuação sobre os nossos atos mesmos. Yan ve'amezek ve'atchunahem, porque o nosso temperamento e o nosso caráter, o mesaim, o mitnagdim gdolim lahem. Então, ou vai ser uma grande ajuda para os nossos traços de caráter, ou vai ser um grande obstáculo, quer dizer, sempre tem uma influência muito grande sobre os nossos traços de caráter. Vekol milchama shei neged netiat hateva, milchama chazakai. E toda luta, toda guerra, que estamos falando aqui de uma guerra de tentar ir contra a nossa natureza, isso já é chamado, óbvio, uma guerra difícil. Não é fácil mudar a natureza do ser humano. Mas, de novo, é isso que a gente veio fazer, quebrar a natureza. Uma das frases que eu costumava falar na Yeshivá, no horário de Mussar, a gente pegava 5 minutos por dia do nosso estudo de Mussar, do nosso estudo de ética, para ficar repetindo alguma frase que a gente quer internalizar. E uma das frases que eu mais gostava de ficar repetindo é que Hayav Adam Leitchazek Tamid, o homem tem obrigação de sempre se fortalecer, está sempre cada vez mais preparado, cada vez mais forte, o lishvirat amidot, e quebrar os seus traços de caráter negativos, veim lav, lama lochaim, se não for para isso, para que o ser humano está vivo? Se não for para a gente melhorar a cada dia, a gente já falou essa frase, mas é sempre bom lembrar, tinha um rabino que sempre me perguntava, olha, hoje você está tão feliz que nem ontem? Eu falei, igual. Ele falou, como que você está igual? Se hoje você nem sabia, ontem você não sabia que hoje você ia estar vivo. A cada dia a gente tem que estar mais feliz e mais bem preparado, os nossos traços de caráter têm que melhorar. Qual é a grande dificuldade? A gente vê justamente o contrário. As pessoas na vida vão passando por dificuldades, vão passando por testes e, muitas vezes, Deus nos livre, a pessoa, durante a vida, vai piorando os traços de caráter. Por quê? Porque ela vai deixando a vida conduzir ela e os traços de caráter, eles vão sendo cada vez mais influenciados por... A pessoa tem decepções, a pessoa tem dificuldades e, infelizmente, ela acaba influenciando os traços de caráter de uma maneira muito negativa. Então, é uma milhamá hazaká, que a gente já comece sabendo que é uma guerra difícil aqui, Beuma shepirshu bemamaram zal, e é isso que os nossos sábios eles falam no Pirkei Avot, eis eu Gibor. Gibor, normalmente, a gente traduz como alguém forte, alguém corajoso, alguém valente. Eis eu Gibor. Quem é a pessoa valente, a pessoa corajosa? Akovesh titzro, aquele que domina as suas inclinações. Essa pessoa é o valente de verdade. Então, falo porque a voto maior aquele que conquista seu yetzer, a sua inclinação, do que a pessoa que conquista uma cidade. A gente acha que conquistador é aquele que conquistou aquele império, que ele conquista um país, conquista uma cidade. Não. O Gibor pela Torá, o valente,
é aquele que conquista as suas inclinações. Vehine amidot chem rabot, existem muitos traços de caráter que kefi kol peolot sheshayachim ladam baolam, porque de acordo com os atos que a pessoa ela faz aqui no mundo, como ken midoterem, os traços de caráter também, quer dizer, existem infinitos atos que a gente faz na vida, também os traços de caráter são praticamente infinitos, sheachareim nimshach bepeolotav, e que atrás deles vão ser puxados os atos da pessoa, amnam, como shedibarnu bamitzvot, shayat tzorech leinakot bamyoter, mas a gente não passou o capítulo inteiro falando das 613 mitzvot da Torá, porque é óbvio, em cada mitzvah a gente pode chegar num nível de nekiut, de fazer essa mitzvah de uma maneira mais pura, mais limpa, mas não daria, a gente ia passar o dia inteiro aqui estudando cada mitzvah, cada detalhe. O que o Mesilat Yesharim fez? Pegou as principais. Mimasheregilut bnei adam likashel. A gente falou as coisas que era mais comum o ser humano tropeçar, então falamos desejos, a parte do amor pelo dinheiro. Então, as coisas que as pessoas normalmente acabam tropeçando. Quem nedaber bemidot a rashiot. Vamos falar também dos traços de caráter mais importantes, bearihut yunioter, se alongar um pouquinho mais nesses traços de caráter específicos, mipnei regiluteinu bam, porque eles são muito comuns, e a gente vai ver que não só são muito comuns, eles são muito negativos, e eles destroem o ser humano, como a gente falou, a gavá, o orgulho do ser humano, a busca pelo kavod, a busca de honra que a gente acaba tendo na vida, a cas, a raiva, a pessoa perder a cabeça. Olha, é tão interessante que essa semana eu mandei uma frase que a cada minuto que a gente tem raiva, que tem cas, a gente perde 60 segundos de tranquilidade. E muita gente gostou da frase, mas teve alguém que me escreveu que não concordo. Não concordo que que ficar nervoso é uma coisa ruim, porque olha o que aconteceu com o povo judeu, tantos séculos a gente ficou em silêncio depois de ser perseguido, a gente não vai mais ficar calado. Então, quer dizer, a pessoa não entendeu o que é cas. Cas é descontrole. Cas é ficar nervoso, não é indignação contra coisas erradas. Isso é uma obrigação da Torá. A gente está indignado com uma coisa errada, com aberrações, com desvios. Está escrito que a gente deve odiar as transgressões, odiar as coisas erradas. Então, óbvio que a gente tem a obrigação de não ficar em silêncio quando coisas erradas estão acontecendo, mas não é isso. O traço de caráter do cas, ele tem a ver com o descontrole. Quer dizer, a pessoa que ele fica muito irritado, ele fica descontrolado, ele pode chegar a gritar, a agredir verbalmente, fisicamente, até Deus nos livre, uma pessoa, ele perde a shlitá, ele perde o controle que ele tem sobre os atos dele. Então, é isso que o cas é muito ruim, é muito negativo, essa raiva, é aquinar a inveja, quanto a gente vê, quanta tristeza tem no mundo por causa de inveja, porque a pessoa, ao invés de estar feliz com o que ele tem, ele está sempre olhando o que os outros têm, e ele quer ter o que o outro tem, e é uma pena o quanto a pessoa deixa de ser feliz de verdade. Vê a tava e os desejos também. Se a pessoa é descontrolada, ela pode perder tudo. Quer dizer, uma pessoa tem família, bem-sucedida nos negócios, e, por causa de desejos, ela pode destruir tudo. Ren, koleile, midot, raot. Essas 4 são midot, traços de caráter muito, muito, muito negativos, asher atam nikeret umefursemet, que todo mundo sabe que é ruim, quase todo mundo, né? Que nem a gente falou, tem gente que acha que cas é uma coisa boa, que ficar nervoso é um traço positivo. Não é. Ficar nervoso, ficar descontrolado é negativo. Teve uma vez também, já contei no Shurim, de uma pessoa que ele falou para mim, ele gritava, Lo Aleinu, gritava com a esposa de uma forma descontrolada,
E ele falou para mim, olha como Deus é sábio, ele me fez uma pessoa nervosa e ele me deu uma esposa calma, olha como ele é sábio, ele não tem nada para melhorar, não tem nada para crescer, ele tem a esposa para descontar toda a raiva que ele acha que é parte da natureza dele e não é. Quer dizer, tem que saber que é uma coisa ruim e é uma coisa indesejável, que tem que trabalhar para tirar esse lado do descontrole da nossa vida. Em Tzarich Larayot, não precisa nem trazer provas para isso, quer dizer, é tão óbvio para todo mundo que esses 4 traços de caráter, eles são negativos e eles estragam a nossa vida. Que Hineraot Reina Beatzman, Beraot Betoldoteim, elas são ruins na sua essência e todos os resultados que saem disso também são negativos. Que Kulan Chutz Mishmirat Asechel Ve'achochma, porque todos eles saem da área intelectual da pessoa, quer dizer, esses 4 traços de caráter são uma demonstração que a pessoa perdeu a sua parte intelectual, ele perdeu o controle de como ele está levando a vida dele. E essas 4 transgressões, elas podem levar a pessoa a transgressões muito graves. Isso é o que os nossos sábios explicam, porque que o último dos 10 mandamentos é justamente o lotarmod, não cobiçar, não ter inveja. A gente estava falando, principalmente nos mandamentos Benadam Lechaverot, da pessoa com seu companheiro, de não assassinar, de não cometer adultério, de não sequestrar, e de repente termina com não terás inveja. Parece tão pequeno, e é justamente o contrário. Os nossos sábios falam, aquele que tem inveja, ele vai acabar roubando, ele vai acabar matando, ele vai acabar cometendo adultério. Muitas vezes o adultério não é só pelo desejo, é para mostrar que ele pode ter domínio, ele pode ter o que é do outro. Então, não é simplesmente só pelo desejo, muitas vezes também pela inveja. Alagavá, sobre o orgulho, Mikra Malé, existe um versículo explícito na Torá, mas Hir Veomer, que adverte a gente, fala, então assim está escrito no Sefer Dvarim, Veram levavcha, você vai elevar o teu coração, veshachart et Hashem Elokecha, você vai terminar com a pior de todas as consequências, que é você acabar esquecendo de Hashem. A pessoa orgulhosa, ele não precisa, ele acha que ele não precisa de Deus, ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente, ele vai acabar esquecendo de Deus. Alaká Samru, sobre a raiva, também tem um versículo, perdão, aqui está no Talmud, no Tratado de Shabat, Kola koes ye beinecha keilu oved avodah zarah, todo aquele que tem raiva, que ele seja visto aos seus olhos como alguém que está fazendo idolatria. Esse é o nível de gravidade da pessoa perder a cabeça. Alakinav atavá, sobre a inveja e sobre o desejo, o que está falando sobre ele? Shaninu beedia, está escrito no Pirkei Avot, como a gente mencionou anteriormente, Akiná ve'atavá ve'akavod motzim et adam min haolam. Essas 3 características, a inveja, o desejo e a busca pela honra, tiram a pessoa do mundo. O que quer dizer tiram a pessoa do mundo? Uma das explicações, óbvio, tiram a pessoa de completar o seu objetivo aqui nesse mundo, mas mais do que isso, Deus criou o ser humano para ele ser feliz, para ele ser pleno, para ele estar completo, e essas 3 coisas tiram a alegria, tiram a sensação de plenitude que o ser humano ele pode ter. Amnam, ayuna mitztarech bam, ulei malet mehem, umikolan fehem. Então, mas é bom a gente se aprofundar, porque apesar da gente conhecer que esses 4 traços de caráter, eles são muito negativos, eles têm também derivações, então a gente deve tentar evitar não só o traço de caráter, mas também todas as suas derivações, que kulam que errada, surei a gefen no riá, porque elas todas são, como fala o profeta Irmial, ramificações de um vinhedo estranho, de um vinhedo que se desviou do caminho. Então a gente vai falar
desses 4 traços de caráter, na ordem que eles foram aqui trazidos, e a gente sabe que o pior de todos é justamente a gavá, o orgulho. O livro Orchot Tzadikim, ele, na introdução, ele fala por que eu começo o livro pela gavá, pelo orgulho, porque esse é o pior, esse é o que deixa Deus mais desgostoso, Deus mais chateado. Está escrito que Deus e o orgulhoso não podem viver no mesmo mundo. Então, vamos começar aqui pela gavá. Ine klal inyan gavá uzé. Então, esse assunto da gavá, do orgulho, she'adam marshiv atzmo be'atzmo, a pessoa, ele começa a considerar tudo o que acontece é por causa dele e não por causa de Hashem. Quer dizer, a pessoa começa a achar que ele virou o centro do universo, ele está no lugar de Deus. O levavô e damelo e navateilah. E ele acha que ele merece todos os elogios, ele merece todos os louvores, porque ele é o centro do mundo. Amnam, ze yachol leimashech misvarot rabot mitchalfot. E isso pode vir de várias razões diferentes, que tem aqueles que vão ter gavá, porque eles se acham extremamente inteligentes, eles estão acima dos outros seres humanos mortais. A gente falou um pouquinho nas parashot anteriores sobre o faraó. O faraó, ele é um balgavá, ele se acha melhor que todo mundo, ele chega ao ponto de se achar um deus, ele acha que ele é um deus. Então, por que tudo isso? Porque ele se acha melhor do que todo mundo. Tem aqueles que têm gavá por causa da beleza. Então, a gente está num mundo de exibicionismo, da pessoa querer mostrar nas redes sociais, na academia, fazendo ginástica, os corpos perfeitos, e a pessoa acha que pela beleza dela, ela é melhor do que os outros. Tem aqueles que se consideram mais honrados do que os outros. Tem os que se acham grandes, pessoas importantes. Outros que se acham mais sábios, que têm mais sabedoria. Klaloshel davar, qual é a regra aqui da coisa? Kol echad min advarim atovim shebaolam, im yachshov adam sheishne bo, todas as coisas boas da vida, se a pessoa considera que ele tem pelos seus méritos, arei u mesukan miad lipol beshachat ze shel gava, ele está correndo um grande perigo de cair no poço do orgulho. Quer dizer, todas as coisas boas, se a pessoa é bonita, se a pessoa é sábia, se a pessoa é rica, e ele atribui a si mesmo essas coisas boas, ele está correndo o grande risco de cair no poço do orgulho. Porque depois que a pessoa já colocou no coração que ele é merecedor de louvores, não vai ser uma única consequência que vai sair disso, da pessoa ter colocado esse orgulho no coração, vão ser muitas toladot, muitas consequências diferentes. Afilo afkiot nimtza bahem venoladot misiba errad, mesmo coisas opostas que podem surgir, mas que têm um único motivo original, que é o orgulho, os teihem ledavar errad mitkavnot, e vão sair em direções diferentes. Então, de novo, tem que tomar muito cuidado. A gente tem dugmaot, a gente tem vários exemplos na nossa Torá Kedoshá de pessoas que eram sábias, pessoas que eram bonitas, pessoas que eram ricas, e nem por isso se achavam melhor que os outros, tinham nenhum sentimento de gavá, porque sabem que tudo vem de Hashem,
talvez o exemplo mais que chama mais atenção, que a gente viu também há algumas parashiot, é o exemplo do Yosef Atzadik. Yosef, ele é bonito, Yosef, ele é muito sábio, Yosef tem poder, Yosef, ele comanda o Egito inteiro, as pessoas se ajoelham na frente dele, ele é puxado pela carruagem real, e o tempo inteiro, não sou eu, é Hashem, não sou eu que interpreto os sonhos, é Hashem, não sou eu que trago ideias, é Hashem. O tempo inteiro ele sabe que não é ele, não foi ele que fez nada, é tudo Hashem. Por isso, mesmo com todos os motivos para Yosef ser uma pessoa orgulhosa, ele continua sendo Yosef Atzadik, ele é o Yosef, o justo, que não se deixa levar pela gavá. E nem matzeh גאה אחד שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתחילה, tem aquele orgulhoso que ele pensa que já que ele merece ser louvado, o Meiuhad Berashum, ele se acha que ele é uma pessoa única, que ele é uma pessoa impressionante, Bemalató Kefi Machshavtó, então o nível dele, de acordo com o pensamento dele, Raui Lo Gamken, então ele acha que ele tem que se comportar de acordo com o nível dele. Então olha que incrível, a pessoa, a gavá, leva a pessoa a mudar o seu comportamento, ele vai ter um comportamento diferente, bekavodrav, ben belertó, então ele vai sempre buscar honra, a forma que ele anda, ele quer chamar atenção, ele quer mostrar o quanto ele é honrado, então até a Torá chama atenção, o cuidado da gente não ser o que a gente chama em português nariz empinado. Da onde vem essa expressão nariz empinado? Literalmente, a pessoa começa a andar com a cabeça para cima, como se ele é melhor que os outros. Ele empina o nariz para mostrar como ele é bom. Bem bechiftó, a forma que ele senta. Bem becumó, a forma que ele se levanta. Bediburol bekol massav, a forma que ele fala. E todos os atos dele, lo yelech eila benachat gadol, ele vai andar sempre com tranquilidade para mostrar o quanto ele é uma pessoa importante, ekvo betzad gudaló, passos curtos, sempre, aqui ele usa uma expressão que o calcanhar alcançando o dedão do outro pé, na verdade até interessante, na nossa tefilá, é o que a gente usa como parâmetro para dar os 3 passos para trás e os 3 passos para frente, que o dedão vai parar no calcanhar do outro pé e assim por diante. São passos curtinhos, não é para dar 3 passos para trás e 3 passos para frente, passos muito longos. São passos curtos, mas assim a pessoa anda na rua com passos curtinhos. Lo yeshev eila afar kedan, ele vai sempre sentar de uma maneira bonita, de uma maneira ereta. Lo yakumeila meat meat, ele se levanta devagar. Kenahash, como uma cobra. Yedaber, lo yedaber imakol, ele não fala com qualquer pessoa, ele é bem seletivo com quem que ele vai falar. Eila im nirbadei ha'am, ele fala com as pessoas honrosas, com as pessoas eminentes, importantes da sociedade. Vegam beinehem lo yedaber eila mamarim ktsarim, e mesmo entre as pessoas importantes, ele só solta frases curtas para demonstrar sua grande sabedoria, que mamarei atrafim, como as frases dos oráculos. Sim, ele traz como um exemplo de kol she'ar masav, e assim todos os atos dessa pessoa vão sendo influenciadas pela gavá dele, pela forma que ele se sente superior, então ele acha que ele precisa se comportar de uma maneira superior. Betnuotav, bepeolotav, bemachaló, o bemistav, os movimentos, os atos dele, a forma que a pessoa come, a forma que a pessoa bebe, o bemalbushav, o bekol drachav, a forma que a pessoa se veste, e todos os caminhos, idnaheg bekveidut gadol, a pessoa ela vai se comportar de uma forma pomposa, de uma forma pesada, keilu kol bsaro fered, como se o corpo dele fosse feito de chumbo, vekol atzamav even ochol,
e os ossos dele são de pedra ou de areia. Então, olha só que interessante, a gavá da pessoa no pensamento vai ter uma ashpa'á, vai ter uma influência no ato dela, ela vai querer mostrar nos atos dela que ela é tão importante quanto ela acha que ela é nos pensamentos dela. Tem um outro tipo, tem um outro tipo de pessoa orgulhosa, que já que ela pensa que ela é digna de louvores por suas muitas qualidades, ele tem que atemorizar a terra, ele tem que mostrar o quanto ele é uma pessoa que coloca medo nos outros, Vesheakol Irashumi Panav, que todos tremam perante ele. A gente tem visto isso bastante no Brasil, de pessoas que querem ser respeitadas através do temor, através de colocar o parra do medo em todo mundo, que lo yaut sheyehersu bnei adam ledaberimo ulevakesh mimenu davar, que não sejam insolentes as pessoas, que não ousem pedir para ele nada, pedir para o centro do universo, não fale comigo, seu Zé Ninguém. Vei minha filho laloteilav, e mesmo que se atrevam a falar com ele, e balem bekolol beruas fatav, eles vão colocar as pessoas para correr com os seus lábios, e eles vão dar respostas descaradas para mandar a pessoa em volta, para colocar a pessoa no seu lugar, o panav zoafod becholet bekol sha'ah, e está sempre com a cara fechada, com a cara feia, para que ninguém ouse chegar perto, e ai daquele que chegar perto vai ser jogado para fora com palavras de desprezo. Veyesh Geaher tem um terceiro tipo de pessoa orgulhosa, Sheyachshov Belibo, Shekvaru Kolkar Gadol Merubad, ele acha que ele é tão grande, ele é tão digno de honra, ele já acha que a honra e ele são uma coisa só, já não dá mais para separar um do outro. Certeza que quando a gente começa a descrever, a gente sempre lembra de certeza, eu conheço alguém assim, mas não é esse o tipo de pensamento que a Torá ensina para a gente. Não procurar nos outros, procurar na gente mesmo. Se em algum nível a gente também não está fazendo isso, quer dizer, ver nos outros é muito fácil. A grande pergunta é, será que nós também não tropeçamos exatamente na mesma coisa? Ele acha que nem precisa mais perseguir o kavod, porque o kavod e ele já são uma coisa só. O learota da Varazé, para mostrar isso, Yase Massim que Masé Anav, ele começa a ter uma falsa humildade. Olha que incrível, quantas pessoas querem demonstrar que eles têm tanto orgulho que eles querem mostrar, eles fazem de tudo para mostrar que eles são humildes. Vai afris, e eles vão exagerar almidotav nos seus traços de caráter, learot shiflot gadol ve'anavá aden reker, para mostrar que eles são sem limites aonde chega a sua humildade. Belibo mitnase bekirbo lemor ani kol kahram, mas dentro dele, o que o coração dele está pensando? Eu sou tão elevado, bekol kar nirbad, eu sou tão digno de honra, shekvar ein tzarich lekavod, eu nem preciso mais de kavod, tão honrado que eu sou, eu já não preciso mais de honra. Vem eila levater alav, então eu vou dispensar qualquer tipo de honra. Shekvar rav hu etzli, porque já é muito a honra que eu tenho junto comigo. Contam a famosa piada de Erev Yom Kippur, está lá na sinagoga. Então, o Sheliach Tzibur, aquele que vai fazer a reza, ele se joga no chão e começa a falar: Deus, eu não sou nada, Deus, eu não sou nada perante você.
Aí o presidente da sinagoga vê aquela cena e fala, uau, que bonito, ele também se joga no chão, também grita, Deus, eu não sou nada perante você, Deus. Tem um outro frequentador, um homem simples, um homem comum, ele também acha muito interessante, ele também se joga no chão da sinagoga e começa a gritar, Deus, eu sou um nada perante você. Vira o presidente da sinagoga para o Sheliach Tzibur, para o Hazan, e fala, quem é esse gurni está aí, esse nada, achando que é nada? Então, a pessoa, até no orgulho dela, ela acha que ela é humilde, mas é uma humildade da boca para fora, no coração dela, ela se acha melhor que todo mundo. Então, de novo, é fácil ver isso nos outros, mas quantas vezes a gente tropeça achando que nós somos humildes, mas no fundo é uma falsa humildade, a gente sim quer kavod, a gente sim quer honrarias, a gente sim sente orgulho de uma conquista que eu tenho, de uma coisa boa que eu consegui, achando que fui eu que consegui, tem que trabalhar muito nesse lado de saber tudo vem de Hashem, nada, na verdade, é uma conquista nossa verdadeira, tudo é de Hashem, a gente faz a nossa estadlut, a gente faz a nossa parte, mas os resultados sempre vêm de Hashem. Tem um quarto tipo, em Matzeh Aher, tem um quarto tipo de orgulhoso, Sherotze liot nirsham arbe bemalotav, ele quer ser renomado, ele quer ser conhecido pelas suas qualidades, Leitiahed bidrachav, ele quer ser único nos seus caminhos, Achelodailo shealelu kololam alamalot asher hu choshev sheyesh bo, que já não é mais suficiente que o mundo inteiro louve ele pelas qualidades que ele acha que ele tem, Eila sherotze sheod yarbu leosiv betrilato sheu anav shebanavim, ele quer que acrescentem nos elogios que todo mundo dá para ele, que ele é o mais humilde de todos os homens da face da terra, venimtza gemidgaed be anvato. Então, é o cara que se orgulha da sua humildade. Olha a contradição que o ser humano, olha como o ser humano é psicologicamente complicado. A pessoa tem orgulho da sua humildade. Então, isso é possível. Verotze bekavod, almashe mariatzmo, borer mimeno. Ele quer kavod, ele quer honra justamente por mostrar para as pessoas que ele foge do kavod. Então, tem pessoas, por exemplo, já vi isso acontecendo, uma pessoa que ele é uma pessoa importante e ele entra numa festa e começa a tocar uma música especial para a pessoa e a pessoa vira, não vou entrar com essa música tocando, eu fujo da honra, eu não gosto da honra, mas a gente vê na cara da pessoa que é só para fazer um teatro. Então, infelizmente, acontece muito isso. Verrinege kaze yassimatzmo tachat ktanim mimenu arbe. Então, essa pessoa vai se colocar entre pessoas pequenas, o tachat nivzim shebaam, vai querer estar sempre entre as pessoas mais desprezadas do povo, sheyachshov learod bazeh tarlit anavá, para mostrar para todo mundo como ele é humilde. Olha que incrível, uma pessoa tão destacada, olha, ele vive entre as pessoas desprezadas, entre as pessoas simples. Parece que está falando de político isso, mas político só faz isso antes das eleições. Ukvar lo yirtze beshum toar mitarei agdulá, e ele já não quer mais receber nenhum título de grandeza, veimaen bachem ailuim, e ele recusa, não, de jeito nenhum, não quero receber nenhum título, nenhuma honraria, velibó merbekirvó, mas o coração dele lá dentro está falando para ele, ein raham ve'anav kamoni bekola aretz, não tem nenhuma pessoa no mundo inteiro tão sábio e tão humilde quanto eu. Só essa frase já dá para ver como a pessoa vive numa contradição absurda. Ve'amnam geim kaele, entretanto, esse tipo de pessoa orgulhosa, afalpi shelichoira marimatzma manavim,
mesmo que elas se mostram na frente dos outros como pessoas humildes, loi batzrum miksholot lahem, não vão faltar tropeços para essa pessoa, shebli yediatam tiemit galit gavatam, porque sem perceber, elas acabam deixando em algum momento da vida transparecer o orgulho, o que está lá dentro, alguma hora vai sair à tona, você pode fingir, você pode fazer teatro, mas não dá para viver uma vida inteira na mentira. Tem uma hora que a pessoa cai em contradição. Que lehavá ayotze mi ben harassim, como uma chama que está saindo entre os cacos de cerâmica. O kvar mashlu hachamim, nossos sábios, eles fizeram aqui uma parábola para comparar esse tipo de gavá. Mashal lebait malet even, é uma parábola de uma casa que vão enchendo cada vez mais de palha, e tem muitas rachaduras nessa casa. E essa palha ela acaba entrando, passando por essas rachaduras. Vai chegar o momento que vai começar aquela palha que entrou nas rachaduras, vai começar a sair do lado de fora. E a duakol que e todo mundo do lado de fora vai acabar entendendo, vai acabar enxergando que aquela casa ela está cheia de palha. Então, assim, a pessoa que ele é balgavá, ele é orgulhoso, ele pode se revestir de tzadik, de humilde, mas aos pouquinhos vai saindo a essência verdadeira dele, ele não consegue esconder isso para sempre. A pessoa não consegue esconder para sempre o que ele tem por dentro dele de verdade. E através dos atos dele, ele vai acabar mostrando quais são seus traços de caráter verdadeiros. E, na verdade, eles vivem uma falsa humildade e um rebaixamento enganoso só para aumentar ainda mais a gavá deles. Então, toda essa falsa modéstia vai acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde, a pessoa mostra quem ela é de verdade. Veimatsu Geima Herimi, ainda tem um quinto tipo aqui de orgulhoso, Shetishaer Gavató Kvurá Belibó, são orgulhosos que o orgulho está lá enterrado no fundo do coração dessa pessoa, Lo Yetziua Elamase, e ele consegue se controlar para não expressar isso nos atos dele, Aval Yarshevu Bilvavam, Shekvar Hem Chachamim Gdolim, Yodei Advarim Leamitam. Mas no coração eles já se acham grandes sábios que já chegaram em todos os níveis de profundidade que eles deveriam chegar na vida, e que não tem muitos tão sábios quanto ele no mundo inteiro. Por isso, eles não conseguem prestar atenção, não conseguem dar valor. A palavra kavod, dar kavod para alguém, o que significa dar kavod para alguém? Kavod vem da linguagem kaved, que é pesado, koved, um peso, é saber dar peso para a opinião dos outros, saber da importância. Esse balgavá, o problema dele não são os atos dele, o problema é que ele bloqueia o coração dele e ele acha que não tem ninguém que pode acrescentar nada, que pode ensinar nada para ele. Behashvam, que mashe kashe alechem, lo naquele aherim, porque eles acham que tudo que eles não entendem, os outros também não entendem. O que é difícil para eles é impossível para os outros. O mashe shichlam marelahem kolkar baruru ve kolkar pashud achelo yahushu ledivrei yacholkim alechem. Eles acham que eles são tão sábios
e que o que eles entenderam é certeza a verdade, que quando tem uma discussão, quando alguém vem discutir, mostrar um outro lado, eles acham que não tem nem que entrar na discussão, porque certeza eu estou certo e o outro está errado, imrishonim e machroinim, independente do nível espiritual da pessoa, vem alguém muito grande falar alguma coisa para esse balgavá, para esse orgulhoso, e ele acha que ninguém tem nada para ensinar para ele, Vesafé kenetzlam asvaratam, porque eles não têm nenhuma dúvida sobre o que eles acham. O que eles acham, certeza que isso é a emet. Então, olha quanto essa pessoa, esse balgavá, esse orgulhoso, ele perde na vida, quantas oportunidades de aprender, de consertar um pensamento errado, ele vai ter durante a vida dele, e ele vai tirar tudo isso porque ele acha que só ele está certo, só ele sabe fazer, só ele tem as melhores ideias do mundo, e todo o resto é tudo errado. Ninguém mais sabe que nem ele sabe, e só as coisas dele prestam. Isso é uma pena, que a pessoa perde oportunidades na vida de crescer, de aprender. Como, de novo, falo porque a avó, eis eu raham, quem é a pessoa sábia de verdade, alomed mikola dama, que ele aprende de todas as pessoas. Koleile toldot agavá, amshivá ahachamim ahor, todos esses tipos de gavá fazem o sábio voltar para trás, fazem o sábio perder a sua sabedoria, bedatam mesakelet, e ele vai se tornar um tonto, vai se tornar um tolo, que nunca vai aprender coisas novas, nunca vai crescer na vida, mesirá lev roshei chokhmah, vai desviar o coração dele até dos grandes em sabedoria, ve'av ki talmidim shelom shimshu kol tzorkam. Então, acaba tendo, infelizmente, muitos alunos que ainda nem tiraram as fraldas, que ainda nem começaram, ainda estão completamente crus, shekimat shenifkehu einehem, mal abriram os olhos ainda, kvar chochmei hachamim shavim lachem belibam, e já se acham os mais sábios, ninguém tem tanta sabedoria quanto eles. Teve uma vez um masguiach da yeshiva que eu estudava, Rav Walter, ele contava que, como que você sabe na yeshiva, como que você faz a halachá, é só perguntar para um aluno que acabou de chegar qual é a halachá e pode fazer o contrário dele, porque aquele cara que acabou de chegar na yeshiva, esse já acha que sabe tudo, que já domina toda a Torá, nem tirou as fraldas ainda, acha que já sabe tudo. Olha quanta perda de sabedoria da pessoa se achar melhor que os outros. A gente sabe que uma das maiores machlokot, uma das maiores disputas que tem no Talmud é de Beit Shammai e Beit Hillel. E tem um klal, tem uma regra que a Halahá é como Beit Hillel. Por quê? Porque Beit Hillel primeiro escutavam o outro lado, escutavam o Beit Shammai, repetiam o Beit Shammai, quer dizer, davam kavod. Olha, Beit Shammai, a gente entendeu a opinião de vocês. Olha, é assim, 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 não é isso? E só depois eles davam a opinião deles. Fala o Talmud, já que o comportamento de Beit Hillel é com tanta humildade assim, a halachá é como eles, porque a pessoa que é humilde, lomed mikol adam, aprende de todo mundo, e certeza essa pessoa vai chegar na emet, vai chegar na verdade. Mas quem é balgavá, ao contrário, vai viver na mentira, sempre achando que sabe tudo, mas no fundo não sabe nada. Ve'al kulan nemar, e sobre tudo isso está dito, Toavat Hashem kol gva lev, todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que tem gavá, ele é uma abominação. Quando a Torá usa essa expressão, isso é um passuco de Mishlei, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ao mesmo tempo ele conseguia ser extremamente humilde, porque ele sabe que é uma grande abominação para Hashem, todo aquele que tem o coração orgulhoso. O Mikulam Tsarir Sheinake Arotze Bemidata Nekiut, aquele que quer chegar na limpeza dos seus traços de caráter, todos esses tipos de gavá tem que limpar.
Veyedá veyavin ki eina gavá eila ivaron mamash. Então, a gente tem que saber que o orgulho é um tipo de cegueira, talvez um dos piores tipos de cegueira. Asher en sechel adam roe chesronotav umakir prituto, que faz com que o intelecto da pessoa não enxergue as suas falhas e não reconheça o quanto nós somos pequenos de verdade. Sheilo ayayaholirat, porque se ele pudesse ver quanto falta ainda na vida dele, quanta sabedoria ele pode adquirir, escuta outra opinião, alguém está discutindo com você, mesmo que você está certo, tem alguma coisa para aprender, escuta o outro lado, tentar ver uma situação de um outro ponto de vista. Falando em cego, tem uma história de um grupo de cegos que eles estavam sentados na rua conversando e eles escutaram que estava passando pelas ruas da cidade o circo que ia vir se apresentar. Então, o sonho da vida desses cegos era conhecer um elefante. Então, o cego, como que ele vai conhecer o elefante? Apalpando o animal. Então, quando passou o elefante, cada um dos cegos foi lá, apalpou o animal para tentar entender o que era esse tal de elefante. Um deles mexeu na tromba do elefante, falou, olha, ele parece uma cobra, esse animal. O outro mexeu nas orelhas, imagina, parece uma planta fininha. O outro mexeu nas patas do elefante, falou, imagina, vocês estão falando besteira, o elefante parece um tronco de uma árvore. O outro mexeu no rabo do elefante, falou, imagina, o elefante ele parece uma minhoca. O outro mexeu no dente, no marfim, falou, imagina, é um animal duro, frio. Então, eles estavam lá brigando, discutindo, até que chegou o dono do circo, falou, todos vocês têm a razão, mas cada um mexeu numa parte diferente. Então, o elefante verdadeiro é a soma de todas as partes. A pessoa que tem gavá, ele nunca vai chegar na emet, ele nunca vai chegar na verdade, porque ele acha que ele já sabe tudo e só ele está certo. Então, ilu ayaya holirot, se ele conseguisse enxergar as faltas dele, as deficiências dele, ayamakir emet, ele ia reconhecer a verdade. Ayasar o mitrahek mikola drachim araim ve'amekul kalim aele erhe gadol, ele ia se afastar de todos esses caminhos ruins, caminhos estragados, uma distância muito grande. Veodne da bermizé, besiata dishmaia. Então, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Bevoeino el midata anavá. Verdade que, como a gente falou já no começo aqui desse curso, esse livro é um livro extremamente profundo. Ele vai chegando em níveis cada vez mais profundos de kedushá, de santidade, de pureza. Quer dizer, um dos capítulos é a anavá, como se chega de maneira profunda nesse traço de caráter da humildade, mas, como a gente falou, eu não sei o quanto vale a pena os capítulos lá para frente a gente se aprofundar muito, porque estão completamente fora do nosso entendimento. Asher mipnei akoshi agadol sheesh beasagateino usma bedivrei Rabi Pinhas min achronot. Então, Rabi Pinhas ben Yair, ele deixou justamente a anavá, por ser tão difícil até mesmo da gente entender o que é a anavá verdadeira, o que é a humildade verdadeira, é um dos últimos passos aqui na escada de crescimento espiritual que a gente explicou, que é tudo baseado no livro Mesilat Yesharim, nessa explicação do Rabi Pinhas ben Yair. Então, Bezrat Hashem, que em algum momento a gente possa estudar esses capítulos lá para frente, e nos próximos shurim a gente vai continuar, vamos falar da raiva, vamos falar da quiná, da inveja, vamos falar da tavá, e Bezrat Hashem, vamos trabalhar, de novo, não é para desmotivar ninguém, mas a Avodat Amidot é extremamente difícil, então vamos se esforçar, vamos refletir, não ficar pensando, olha, o Rabino falou, eu conheço uma pessoa assim, não é isso, olha para o espelho, procura no espelho aonde a gente tem qualquer um desses 5 tipos de gavá,
para Bezrat Hashem a gente poder se consertar e a gente possa chegar algum dia na perfeição. Shavua Tov!